Olá, bom dia. Hoje eu gostaria de compartilhar uma mensagem que tem nesta obra aqui, chamada Kryptonita, do John Bevere. John Bevere é um autor americano bem conhecido no mundo cristão, e este nome estranho, Kryptonita, ele se refere à história em quadrinhos do Super-Homem, em que ele era Super-Homem, tinha sua grande força, um super-herói, porém, ele, quando exposto à kryptonita, que era uma substância do seu planeta, ele perdia as suas forças. Então, agora o autor ele faz uma comparação, que nós, como cristãos, também possuímos uma grande força e uma autoridade dada por Jesus Cristo, porém, nós pode ter alguma coisa roubando essa nossa força. E agora ele mostra a questão da história de Atos, né, do livro de Atos. A igreja primitiva no livro de Atos, nós vemos ali nos primeiros capítulos e durante praticamente todo o livro, em que os cristãos eles faziam grandes movimentos, né, de evangelho. Então, nós vemos ali Filipe na cidade de Samaria, grandes milagres, grandes pessoas se reunindo para ouvir o evangelho. E também nós vemos o apóstolo Paulo fazendo milagres, Pedro também fazendo milagres, e grandes coisas aconteciam, e nós vimos ali uma igreja forte, uma igreja que crescia, que embora estivesse sob forte oposição de Roma, e ela crescia muito, essa oposição dos judeus também, mas ela continuava crescendo. Então, o evangelho se espalhou muito naquela primeiro século da igreja cristã, que é descrito no livro de Atos. E também ele faz uma outra comparação, uma outra igreja, chamada a igreja de Corinto, que nós encontramos na primeira carta aos Coríntios, onde o apóstolo Paulo retrata vários problemas, várias crises nesta igreja. Então nós vemos que a igreja de Atos ela impactou a região onde ela estava. Porém, a igreja de Corinto, ela não impactou a cidade de Corinto. Mas por que ela não impactou a cidade de Corinto? Porque tinha nessa igreja divisões. O apóstolo Paulo aponta isso na primeira carta aos Coríntios. Havia dissensões, havia ciúmes, havia divisões entre eles. Havia então uma criptonita, né, espiritual, um problema que impedia eles de crescer. Então a pergunta deve ser feita: o que está nos impedindo de crescer, né? Tanto no ministério, né, como pessoas, como também como igreja de Cristo. E ele então trata neste livro dessas questões, ele responde algumas questões. E algo interessante que ele relata aqui neste livro é uma experiência pessoal do autor. Ele relata que, uma vez identificada a criptonita, Deus nos ajudará a identificar a criptonita, ou seja, aquilo que está roubando a nossa força. E uma vez que nós identificamos, nós vamos saber, né, lidar e vencer essa criptonita para que não nos roube, né, o nosso tempo, a nossa força, aqui o nosso propósito que Deus criou para que nós fôssemos. E ele relata que na sua infância, adolescência, né, a experiência pessoal do autor, ele foi então apresentado na verdade, com a juventude ali, a revistas de conteúdos adultos, ou seja, então ele foi apresentado na sua juventude na pornografia. Então acontece que ele acabou se viciando durante toda a sua adolescência ali nesses tipos de material, nesse tipo de conteúdo. E isso era um problema, porque ele se tornou um cristão e sabia que isso era errado, né, que isso era pecado. No entanto, ele sentia-se atraído pela pornografia. Logo,
ele disse que iniciou assim, com revistas, mas logo então se tornou viciado, né, em materiais mais pesados nesta área. E então acontece que ele casou, ele achou que depois do casamento ele seria livre deste vício. Porém, ele não foi, né? Continuou tendo os problemas, né, com com a pornografia, e isso influenciava também no seu casamento, nas suas relações, né, com sua esposa e relações pessoais. E ele então agora trabalha num grande ministério, numa igreja, né? Ele era auxiliar do pastor, né, daquela igreja. Ele era responsável pelos pregadores que vinham pregar nesta igreja. E certa feita veio então um pregador famoso que era famoso nessa área de libertação, né? Então ele era um segredo de John Bevere essa questão, ele não contava, né, para ninguém, imagina, né? E ele se humilhou contando essa história para esse pregador famoso, né? Para que ele orasse por ele, para que ele fosse liberto daquele vício que ele não gostava, era pecado, ele sabia que aquilo era pecado e que aquilo estava o prejudicando, então ele queria ser liberto disso. Embora fosse ao mesmo tempo querendo ser liberto, mas era atraído por aquilo ali. Então ele se humilha, conta para este pastor. No entanto, ele disse que o pastor fez uma oração por ele, mas dali uns dias, na verdade, ele percebeu que não adiantou muito. Os desejos voltaram e ele continuava preso ao vício da pornografia. Então ele pergunta para Deus o que pode fazer, né, para ser livre disso. E Deus o mostra, então ele faz uma espécie de retiro espiritual. Ele passa um tempo, na verdade, mais dedicado a Deus para que Deus o oriente e como ele se livrar daquilo, né, que aquilo estava prejudicando a sua vida, seu ministério. O que ele poderia fazer, então, para se livrar. E nesse período de oração intensa, de busca de Deus, na verdade, ele é liberto desse vício da pornografia. Agora, então, fica a pergunta. Ele se pergunta, então, por que quando aquele pastor orou por mim, eu não fiquei liberto? Só fui liberto 9 meses depois, quando estava, então, buscando a Deus. E Deus, então, faz ele lembrar de 2 momentos na sua vida. O primeiro é que quando ele orou, pediu para que aquele pastor orasse, ele estava preocupado em que com o seu ministério, se aquele vício fosse descoberto, ele seria afastado das suas atividades. Era uma tristeza, mas na verdade, uma tristeza segundo o mundo, que ele estava preocupado mais era com ele, com o que as pessoas iam pensar, com o que ia acontecer. No entanto, 9 meses depois, quando ele se retira e ora para que Deus liberte, ele estava preocupado agora, era na verdade em conhecer a Deus. As suas orações não eram mais para que seu ministério crescesse e evoluísse, mas que ele pudesse conhecer e ter um relacionamento pessoal com Deus. E isso fez toda a diferença. E agora eu vou ler o trecho do livro que fala um pouco dessa experiência. Que ele diz assim: 9 meses depois, porque você estava clamando para me conhecer intimamente, o seu coração estava partido, porque você estava partindo o meu coração com seu pecado. Você sabia que eu morri para libertá-lo desse pecado e odiava participar de algo que me levou para a cruz. O foco de sua tristeza estava em mim. Era uma tristeza segundo Deus. Então essa é a chave da libertação dele, que ele relata, que era orar para poder conhecer mais a Deus. Então, agora ele não pecaria
por causa que as outras pessoas pudessem ver, mas porque o pecado, porque aquele erro, aquele problema afetaria a sua relação com Deus. Agora ele entende que o pecado estaria ofendendo ao próprio Deus. Era uma quebra de relacionamento pessoal. Estava entristecendo aquele que ele amava, que era Deus. E a criptonita, cada um, talvez, nós devemos fazer uma análise da nossa vida e ver o que está roubando a nossa força, o que está impedindo de nós termos uma autoridade, exercer a autoridade que Cristo nos deu. Jesus nos deu uma autoridade, nós temos uma autoridade como crentes, mas algo pode estar roubando a nossa força. Nós devemos fazer uma análise da nossa vida, pedir que o Espírito Santo nos auxilie e verificar o que realmente está roubando a nossa força. John Bevere, o que estava roubando a sua força era o vício, um vício na pornografia. Era um segredo, era algo secreto, ninguém sabia, mas ele sabia e Deus sabia, estava ofendendo a Deus. E quando então as suas orações te direcionam para conhecer a Deus, buscar a Deus e saber que aquele vício perturbava a Deus, Deus então o liberta daquele problema. Então agora ele fica livre do vício. Uma vez livre do vício, uma vez livre da força daquele pecado, então agora ele conseguia resistir àquela tentação com mais facilidade. Ele conseguia então vencer aquilo ali. No entanto, a sua mente precisou ser renovada. Ele diz que demorou mais ou menos uns 2 anos para que a sua mente fosse completamente renovada, porque durante muitos anos ele foi viciado e então filmes mentais, janelas mentais na sua mente, então precisavam ser renovadas com a palavra de Deus. E depois ocorreu então essa renovação da sua mente e ele, confiante, claro, que foi perdoado, que foi livre. Então agora ele é totalmente livre e tendo sua mente renovada. Então é isso que nós devemos buscar, né, que Deus nos auxilie, identificando uma criptonita na nossa vida, ou seja, um pecado ou uma falha que está roubando a nossa força, um velho, antigo vício do passado, nós devemos abandonar. E nós venceremos buscando a Deus, conhecendo a Deus e sabendo que isso, por mais que ninguém veja o que nós estamos fazendo, Deus está vendo e nós estamos então prejudicando, ferindo a Deus, né? Entristecendo ao Espírito de Deus com estas práticas. E Deus com certeza nos ajudará a vencer todos estes males, né? Porque Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. E ele também diz que nós devemos ser livres, né? Libertos. Foi por isso que ele veio, para desfazer as obras do diabo. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estar compartilhando esta mensagem, essa pequena mensagem deste livro. E com a graça de Deus, eu voltarei aqui novamente em outras oportunidades, compartilhando mensagem de outras obras que são importantes para nosso crescimento e que Deus nos ajude. Estar fazendo uma breve oração para que Deus abençoe a sua vida, né? E nos dê a paz então. Pai querido e amado, graças te damos, Senhor, por este momento. Abençoe cada pessoa que está assistindo. Que o Senhor mostre a elas o que está roubando a sua força e dê forças a elas para vencerem. Que a nossa busca, nossas orações sejam dirigidas a te conhecer, a te compreender e saber que o Senhor é Deus. E ter um relacionamento pessoal com Deus, com o Senhor, Deus Pai, e ser livres de todo o mal. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então que Deus abençoe a sua vida e até uma próxima oportunidade.